Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós estamos aqui num episódio meio diferentão hoje, podcast Reverso. Estou aqui com meu amigo Cardoso do lado e hoje nós vamos falar um pouco sobre política a nível federal, a nível estadual e a nível local. E convido você para participar conosco nessa noite. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui para fazer uma análise, né, Sérgio? Exatamente. Sobre as eleições que se iniciam amanhã, a menos aí de 8 horas. Isso. Né? Segundo a lei, já vai poder fazer campanha. Então, nós vamos fazer uma análise desse cenário aí, estadual, federal. E bora lá, né? Eu quero começar com você, Cardoso, fazendo alguns questionamentos, algumas questões que no decorrer dessa semana vieram acontecendo no cenário político nacional. E uma das situações que chamou muita atenção nessa semana foi a palavra do Kassab, que dá uma interpretação assim por alguns meios de comunicação, isso vem sido muito questionado na mídia, essa questão do Kassab quase que dizer assim, nós estamos com o Lula. O que você achou dessa fala com relação a isso? Eu acho que é uma fala assim meio tendenciosa, né? Tendo em vista que o PSD ele tem um candidato a presidente, né? Uhum. Então, que é o Reinaldo Caiado. E né? o Kassab é vice do do Caiado. Vice E daí, do de Caiado. repente, o Kassab me vem com uma fala dessa. E o que a gente tem visto muito nas falas, nas entrevistas, tudo que vem ocorrendo no meio político hoje, que o Centrão meio se empurra assim para o lado do Lula e jogando o Flávio Bolsonaro aí na Merlinda, né? Sempre batendo, sempre criticando e falando a respeito do Flávio Bolsonaro e deixando de lado o Lula. Então, o que nós vemos aí hoje? O Centrão meio que apoiando o Lula nesse sentido. A gente vê, né, em vários estados, né, tem alguns partidos que a nível nacional foram dispensados, né, Liberados. para definir se querem se aliar com a direita, com a esquerda, com o centrão. E a gente tem que se preocupar, Sérgio, com esse cenário a nível nacional, porque aqui no Paraná isso vai repercutir também, né? Já repercutiu. Então, se você veja, tem um candidato a governador do estado do Paraná, que é desse partido, PSD, que não se diz centrão, mas que as articulações que a gente tem visto aí, né, nessas últimas semanas, a forma como que foi conduzido, né, as articulações, a gente vê que tudo direciona para um centrão, mas aquele centrão meio escondido, né? Nessa questão a nível de Paraná, o que nós notamos aí, Cardoso, nessa semana? O que nós notamos é o seguinte, que o debate não foi meio um debate, né? Foi um negócio assim meio que amigável. Então, o que se entende é que, de repente, num possível segundo turno aí de Moro e Requião, ou no possível segundo turno aí, que eu acho meio difícil, com o Sandro Alex, tanto o Requião pode vir para o apoio do Sandro Alex, como o Sandro Alex pode vir para o apoio do Requião. Exatamente. O que eu vejo assim é uma turma batendo muito pesado em cima do Moro. Parece que nenhum dos lados ali quer o Moro como governador do estado do Paraná. E assim, você pode ver que de todos os estados, né, você pode ver assim, onde tem candidato do PL, ou vai ter candidato do PT ou do PSD. Então, assim, fica muito nítido uma articulação assim a nível federal, já pensando num segundo turno. Por quê? Porque o PSD ele tem 3 ministérios no governo Lula. Então é muito fácil você falar assim, olha, eu sou representante de direita, blá blá blá, blá blá blá. Mas, cara, teu partido tem 3 ministérios. E se juntar o do vice, daí dá 6 ministérios. 6. O MDB, que é o do candidato a vice-governador do Paraná, o Greca, eles também têm 3 ministérios. Então, assim, você vê que, querendo ou não, parece que existe um combinado entre o PSD... Um combinado nacional, a nível nacional. Também, né? Então, parece que eles se dizem assim, independente, mas eles são o centrão. Eu acho que eles que comandam o centrão. Do lado que jogar cara e coroa, o lado que cair a moeda, seja cara ou seja coroa, eles vão. Eles vão. Né? Assim, eles vão tentar, né? Ficar do lado de quem ganhar, né? Uhum. Então, eles ou seja, o Centrão nunca perde, né? Nunca perde. O Centrão nunca perde.
Então esse é o cenário que nós estamos vendo hoje a nível nacional, mas que esse cenário nacional vem respingando nos estados. Exatamente. Eu até achei estranho assim, quando o Ratinho fez várias tentativas assim para ver se engrenava, foi com o Guto Silva, depois foi com o Cury, e daí por último ali ele colocou o Sandro Alex nessa jogada aí para governador. Eu fico pensando, daí a gente começa a fazer uma leitura e meio que entender o jogo político que hoje está atendendo, porque, vamos dizer, na verdade o Sandro Alex tinha uma candidatura federal garantida, né? A nível federal era praticamente garantido, como foi da outra vez. Então, e de repente, do nada você troca vamos dizer assim, o certo pelo duvidoso. Exatamente. Né? É que eles costumam assim, Sérgio, se você pegar aí nos últimos 1 ano, né? Se a gente pegar a fala, a narrativa que eles estão criando, eles falam assim, eles querem falar do mal do Moro, né? Então, eles falam, olha, o Moro quer abandonar o Senado para vir aqui disputar o governo do Paraná e tal. Mas o próprio Sandro Alex fez isso. Exatamente, o que eu sempre questiono é isso. Porque se veja, tanto ele como o irmão, os dois foram eleitos para quê? Um para deputado estadual e um para deputado federal. E aí eu faço um gancho naquela questão que nós tivemos esse dia um podcast junto com o Edilson, que é lá da Associação Comercial e Industrial, e ele vem elaborar uma campanha agora que é Santo de Casa que faz milagre. E qual que é a ideia desse santo de casa que faz milagre? É justamente isso que a nossa cidade, Ponta Grossa, que é uma grande cidade, uma cidade de um enorme potencial. É a quarta cidade maior do Paraná. Exatamente. É um grande eleitorado, uma cidade hoje que está muito próxima de Curitiba e com uma estrutura assim fora do comum, né? A única coisa que hoje a prefeita Elizabeth vem articulando é a questão do aeroporto, que hoje eu acho que uma das, talvez não tenha crescido a nível que tinha que crescer, porque nós não temos um aeroporto estruturado hoje para receber as demandas de empresários, CEOs de tantas empresas que nós temos aqui dentro do nosso município. Eu acho que isso dá uma segurada e dá uma travada na cidade. Mas esse ano que nós temos visto as articulações da prefeita com relação a essa questão do aeroporto. Isso não é algo que venha da prefeita agora. Isso daí é coisa de governos anteriores que não se preocuparam com isso e não acreditaram na Ponta Grossa da maneira que hoje vem crescendo a cidade de Ponta Grossa, a nível estadual. O aeroporto ele é um mecanismo essencial para o nosso município. Não só para o município, mas para a região. Né? Fazendo uma analogia tanto à questão política, mas à questão empresarial, você veja, Sérgio, a região aqui dos Campos Gerais, nós temos aproximadamente 800 mil votos. Isso. Então, você veja, reforçando esse projeto, né, da CPG, onde Santo de Casa faz milagre, esse projeto ele incentiva os moradores, os eleitores, a votar nos candidatos daqui. Da cidade, da região. Exatamente. Isso. Então, assim, vote no candidato aqui, independente do partido, mas vote. Por quê? Porque todas essas infraestruturas, projetos, hospital, estrada, elas só vão se concretizar se tiver representantes da região. Força política. Força política. Não que um representante lá de Foz do Iguaçu que pegou 1000 votos aqui não vá fazer isso. Pode ser que em algum determinado momento ele, eu vou olhar para aquela cidade lá que eu fiz 1000 votos, mas assim, ele não vai se esforçar o quanto alguém que mora aqui nessa região. Então você veja, nós temos aproximadamente 7 ou 8 candidatos aqui nessa região, né, para deputado federal, deputado estadual. Então, eu vejo assim, temos 7 ou 8 candidatos a deputado, mas o que nós temos que olhar, eu creio que a cidade tem que olhar hoje, Cardoso, é a questão da viabilidade dessas candidaturas. Exatamente. Entendeu? Porque sair candidato, vamos dizer assim, é muito simples você sair. Entendeu? Se filiar no partido ali e, de repente, lançar o teu nome ali. Mas é a viabilidade de realmente isso se concretizar. É outra questão, assim, que eu acho que a população tem que abrir os olhos, para
essa questão também. Ah, votar porque o cara é bonitinho, votar porque ele tem uma boa fala, votar porque é meu amigo. Não, nós temos que parar de votar porque o cara é amigo, votar porque é parente. Não, nós temos que votar para alguém que tenha realmente essa possibilidade de chegar lá. Uma relação Isso, com a e uma cidade, relação com a que cidade. tenha projetos, que esteja nesse meio, ficha limpa, sabe? Isso. Que não teve conta bloqueada, que não teve valores bloqueados na conta, né? Então, a população ela precisa pegar ali o Instagram do candidato e olhar. Ah, vai estar escrito ali, candidato X mandou verba para uma determinada situação. Mas será que foi ele mesmo que mandou? Será que não foi um acordo de leniência? Porque a gente vê muito, Sérgio, muitos pais da criança, né, vindo aqui na nossa região dizer que fizeram bilhões e bilhões em obras, mas que esses recursos eles são frutos, né, de acordos de leniência lá da época da Lava Jato, onde o atual, né, candidato a governador Sérgio Moro, junto com o Deltan, eles fizeram as empresas que, né, tiveram condenações, devolveram os valores, né? Isso. Então, assim, E esse dinheiro foi reaproveitado, né? Foi reaproveitado, foi investido no pedágio, foi reinvestido em obras. Então, assim, não é uma obra do governo do estado, entendeu? É um recurso que foi recuperado, que foi feito essas obras. Então, assim, a população ela precisa entender. Eu vou votar nesse porque ele está dizendo que mandou 20 bilhões para a cidade. Mas tá, esse 20 bilhões realmente ele saiu dos cofres públicos ou ele veio de outra fonte? Né? Então, é muito importante a população se conscientizar quanto a isso. Mas olhando só... para a questão política hoje local, hoje nós temos alguns pré-candidatos aqui a deputado estadual. Alguns com viabilidade de realmente se eleger e alguns assim que vai sair por sair. Então hoje o que nós temos aqui dentro do município de Ponta Grossa? Mabel Canto, que já se elegeu, e eu acredito assim que eles têm um teto de voto, tanto a Mabel Canto quanto o Joselito, eles ficam ali sempre na casa ali dos 75, 80 mil votos, então eles já têm assim uma candidatura e uma eleição assim consolidada. Eles têm ali esse pessoal que vota no Joselito e vota na Mabel, eles têm um voto assim, vamos dizer, fidelizado já. Beleza. O Rangel não é mais candidato estadual. Foi para federal. Foi para federal agora. Vai tentar pegar carona com o irmão, né? Que eu acho muito difícil essa transferência assim, de voto. Eu acho assim meio difícil assim, porque são dois perfis totalmente diferentes. O perfil do Sandro, assim, a postura do Sandro e a postura do Marcelo são duas questões totalmente diferentes que eu acho meio difícil de transferir. Transferir um pouco vai transferir. Não sei se chega para eleger a federal. Da região aqui, o que nós temos aqui? Aline Sleudes, que já foi federal, que fez uma votação aqui na cidade de Ponta Grossa, e o que eu tenho acompanhado aí no dia a dia, até inclusive já estive conversando no podcast, no podcast Reverso com a Aline, tem um grande potencial político. Representa o agro. Representa o agro, que é uma força. Sim. Tem representatividade aqui dentro do município, fez uma votação aqui dentro do município. Eu acredito que a Aline vem com muita força política, apoiada pelo Moro, apoiado pelo Bolsonaro, pelo Deltan, tem caminhado junto com o Moro aí nas cidades do Paraná. Então vem com grande força política e com uma grande possibilidade de se eleger a deputada federal. Na esfera estadual, daí tem mais o Aliel Machado, também como o Joselito e alguns outros já tem, trabalhou, né, os 4 anos. Trabalhou os 4 anos, trouxe muitos recursos para a cidade, né? Tanto para Ponta Grossa como para a região. Então ele tem um nicho de eleitores, assim, ele pega voto aqui, pega em outras cidades. É muito amplo, né? Muito amplo. Ele conseguiu caminhar e circular bem em todos os municípios. Mas é um voto assim que pega mais uma linha mais de esquerda, embora muitas vezes não... Eles fazem parte da federação PT, PV... a federação partidária. Salvo engano.
ele pode acabar angariando alguns votos da Gleice Hoffmann, né, que foi super bem votada na última eleição, né, e agora ela vai ser senadora, né, vai ser candidata a senadora. Então, assim, esses votos tendem a vir um pouquinho para cada candidato ali desse grupo político, né? Então tem essa questão do Aliel, e daí estadual, e federal também tem o pastor Ezequiel, né? Aqui da nossa cidade. E representante das igrejas, né? Mas eu acho assim meio complicada a situação, competir aí com Joselito Canto, competir com um pessoal assim que, vamos dizer assim, eles circulam num outro meio político assim que pode consolidar esses votos, que nem a questão dali, né, a questão do agronegócio, é forte nessa área, os fazendeiros e tal. E talvez a caminhada, eu acredito, se fosse na eleição passada e tal, poderia de repente assim, estava mais no auge, né? Poderia consolidar aí uma possível... O Dr. Magno também, né, que é candidato. Dr. Magno também é federal. O Isaías Salustiano. Também é e federal. Acho que ontem eu vi alguma coisa do Maurício Silva. Mas então, assim, tem estadual, né? Isso que eu falo. Existe... estadual. Existem algumas candidaturas que é aqueles caras que vão pegar 2, 3 mil, até 5 mil votos ali. É meio uma candidatura assim para manter o nome em evidência dentro do município. Sim. Mas assim, que tem chance hoje a nível estadual aqui dentro da cidade. Aquilo que nós já falamos, Mabel é meio que consolidado os votos dela e é um voto diferenciado. O do Joselito também é quase que o mesmo público ali da Mabel, veio só o Joselito da vez passada, tiraram ele no tapetão, mas ficou meio esses votos dele ali, e da falando do Joselito, Sérgio, até essa semana ocorreu um fato assim que pegou a cidade de surpresa, né? A questão... É um fato da família Canto declarando apoio ao governador Sérgio Moro, né? O candidato Sérgio Moro. Então a gente analisa esse contexto, né? Você veja, na última eleição o Joselito ele foi eleito, né? Ele foi eleito muito bem votado aí na região, mas por conta, né, de questões políticas, o candidato, né, atual candidato a governador, o Sandro Alex, entrou, né, com uma ação via judicial e acabaram retirando, né, a candidatura dele. Né? Na verdade, o que eles retiraram é um deputado federal da cidade de Ponta Grossa. Não é? Quem perdeu aqui, beleza, teve a questão Joselito, que perdeu. Sim. Mas quem perdeu, na realidade, foi a cidade de Ponta Grossa. Por quê? Porque nós deixamos Quantos milhões que ele poderia ter? Exatamente. Trazido? E agora eu pergunto para você, o suplente era o Beto Richa. O que o Beto Richa trouxe para Ponta Grossa? Pois é. Então você veja, nós não perdemos só um deputado federal, nós perdemos 2. Exatamente. Porque você veja, o Sandro se elegeu e saiu, mas ele tirou o Joselito. Exatamente. Então você veja, se a gente tivesse os 3 representantes em Brasília, você veja quantos recursos não poderiam ter. Não, e daí fica a prefeita correndo para lá e correndo para cá para a questão da saúde aqui em Ponta Grossa. Mas, cara, se veja com 2 deputados federal e mais um estadual, se veja quanta verba e quanto recurso poderia ter vindo para essa questão da área da saúde. Não só para a área da saúde, né, Sérgio? Que é um das áreas que se deve em todas as cidades mais sofre. Mas você veja, foi feita na última eleição da prefeita Elizabeth, foi feita uma promessa de asfaltar 100% Ponta Grossa. E você veja, depois que eles perderam a eleição, né, de 2024 agora para a prefeita Elizabeth, junto com o governador, esse grupo perseguiu a cidade. Travou os asfaltos. Eles travaram todos os recursos, daí eles falavam na TV, né? Porque eles têm acesso à grande mídia, né? Não, Ponta Grossa não tem projeto. Mas a prefeita mostrava o projeto. Apresentava o projeto. Secretário Onesco, ele mostrava, tá aqui os projetos, foi protocolado, tá aqui o número de protocolo, como que não tem? Mas eles diziam que não tinha, né? Então você veja, eles tiraram um candidato que foi eleito a deputado federal. O Sandro se afastou, mas outro estadual também foi para secretário? Foi secretário, mas não bastava isso. Vamos travar a cidade de Ponta Grossa ainda mais. Vamos tirar os recursos, né?
Mas esse ano, se Deus quiser, tudo vai mudar, né, Sérgio? Vai, se Deus quiser. Então, o que nós temos aí? Daí hoje temos o apoio, que é uma das últimas notícias dessa semana, da família Canto, também subiu no caminhão do Moro, Sérgio Moro. e estrada abaixo. Estão indo tudo para apoiar o Moro. Tende ganhar já no primeiro turno. O Sérgio O Moro. Sérgio Moro exatamente. tende a ganhar as eleições. Ó, hoje é dia 14. 15. 15. 15 de agosto. Amanhã começam as eleições, né? E eu já quero me adiantar, Sérgio. O Moro leva essa eleição no primeiro turno. Eu acho que é uma aposta minha, sabe? Eu também acredito que ele leva no primeiro turno. Eu acredito assim, essa questão do Sandro e do Greca ter se aliado, os dois juntar, e até uma fala do Greca lá, que o Greca fala que, em outras palavras, não ia puxar carroça para ninguém, né? Se fosse para fazer isso, ele ia tomar sorvete na Europa, em Paris, em algum lugar. Então assim, e mordeu a língua ali. Eu achei assim que, olhando aí essas pesquisas, que eu não acredito muito, a pesquisa que eu acho que é mais confiável é a pesquisa que vai sair na segunda-feira. Essa pesquisa é uma pesquisa mais confiável mesmo, que nós vamos ver realmente como que está o cenário político. Qual que é o instituto que você... Eu acho que é a Paraná Pesquisa, que sai na segunda-feira. Eu acompanho muito a Veritas, sabe, Sérgio? Eu acho que assim, claro, tem muitas empresas sérias, mas a Veritas, ela tem acertado muito os resultados. Mas eu vejo assim, nas últimas eleições, que nem para a presidência, a vez passada, e os outros cargos aí, quem tem assim uma assertiva mesmo é a Paraná Pesquisa, que eu acompanho. Então tá todo mundo na expectativa, até porque vai sair essa pesquisa um dia depois de mudar, né? De pré-candidato a candidato. Então, a partir de amanhã... E também acho que vai ser, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, já com o Sandro candidato e o Greca vice. Exato. Né? Porque o Sandro, nas últimas pesquisas, ele estava ficando depois do Greca, né? Então estava Sérgio Moro, o Requião, o Greca e o Sandro. Na verdade, em algumas pesquisas ele não chegava a 2 dígitos, né? Não chegava a 2 dígitos. 9, 7, 9. Mas eu acho assim, Sérgio, esses institutos que você citou, eles tendem a se aproximar muito do resultado, né? Mas eu acho que a melhor pesquisa mesmo vai ser no dia da eleição. Onde a gente vai ter, de fato, a decisão do povo votando, porque Sérgio, a gente vê muitos comentários na rede social e tal, e você veja a forma com que o Sérgio Moro está conduzindo a campanha dele, com neutralidade, tranquilo, né? Tá indo visitar as cidades, e a gente vê o outro grupo, né, que é o grupo do governador Ratinho, eles colocando o pé na goela dos prefeitos, né? Isso. E você veja, o prefeito ele está pressionado a apoiar alguém que ele nem conhece, Sérgio. Quem que conhece o candidato X e Y? É quem acompanha o trabalho dele e tal. Agora, o Sandro, ele ficou conhecido agora, nesses últimos anos, por conta das viagens dele, entregando obra e tal. Mas o cidadão, de fato, lá na ponta, que precisa, né, do sustento na mesa, que precisa das intervenções, né, do Estado, ele não conhece o cara. Entendeu? Agora o Sérgio Moro não, o Sérgio Moro é conhecido no Brasil nacionalmente inteiro. E fora do Brasil, né? E assim, a gente vai ver mesmo muitos prefeitos ainda nessa semana, Sérgio, declarando apoio pro Sérgio Moro. Eu também acredito porque nisso. Você veja, tem muitos vereadores vindo de todas as cidades, de todas as regiões, né? A gente acompanha, né? Então, e assim, o período de campanha é muito rápido, né? 45 dias aí passa, que é um tufo. Então, o que acontece? Com relação eu acho que a questão do Estado do Paraná é isso. Eu estou acreditando aí que vai ser Sérgio Moro mesmo. Temos outra questão, é a questão do Senado. O que é a questão do Senado hoje? Nessa junção e com essa fala do Kassab, eu creio que já deu uma respingada também aqui no Paraná, né? Que dá para se entender que existe aí toda uma articulação para que eleja o Lula, e isso respinga, até porque no último debate agora,
o Sandro Alax falou, não, nós somos o único partido de direita. E daí, de repente, o Kassab vem lá e traz uma nova configuração. E agora, pro Senado, eu acredito até que a Cristina Grêmio, que vinha falando em direita e tal, eu acho que dá uma respingada nela aí. Nós temos um time montado aqui na cidade de Ponta Grossa, que seria hoje o vereador Júlio Killer, que vem com força agora. Sim. Né? Ou então presidente da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal, deu uma Sim. dinamizada na Câmara Municipal, principalmente um trabalho que eu admiro dele aí, é a questão da Câmara nos bairros, né? E a Câmara nos bairros nada mais é que um eleitômetro, né? Porque o que acontece? Câmara nos bairros é o quê? É a Câmara aproximando dos bairros. Mas o que me entristece ali é o seguinte, Cardoso, que é 3, 4 vereadores que vão para a Câmara no bairro, no máximo 5 pessoas ali. E cadê os outros vereadores? São 19 vereadores, né, Câmara de Ponta Grossa. Então, assim, o Júlio Killer veio, deu uma dinamizada na Câmara, fez uma Câmara mais inclusiva, né? Reformou, mudou o aspecto da Câmara Municipal. Ela está mais acessível. Mais acessível, mais próxima da comunidade. O que acontece aí nesse cenário? O Marcelo Rangel não é mais candidato a deputado estadual. A tendência é que boa parte desses votos hoje veio para o vereador Júlio Killer. Júlio Killer vem numa dinâmica junto com a prefeita, eles vêm fazendo um trabalho muito bom dentro da cidade. É um cara assim que o Moro tem falado aqui dentro da cidade de Ponta Grossa, que o Júlio Killer é o candidato dele para deputado estadual. A prefeita também já falou aqui dentro da cidade que Júlio Killer e Aline Sleuth são os candidatos dela a deputado estadual. Tem falado que o Júlio tem sido um parceiro e caminhado junto com ela, foi um cara fiel. Quando ela pegou lá o início da campanha dela, acho que com 4%. E ali ele foi um cara que acreditou, então eles vêm junto nessa pegada aí, e eu acredito aqui que Júlio Killer, dentro da cidade de Ponta Grossa, vai ter uma grande votação para deputado estadual. A gente vê aí o vereador Júlio Killer, ele muito, né, com uma candidatura bem estruturada, tem uma equipe bem, né, dinâmica, né? Dinâmica. E assim, o trabalho que ele faz, Sérgio, é fantástico, sabe? Aquilo que a gente falou no início, a população ela tem que ver quem é o candidato, o que ele faz, o que ele trouxe para a comunidade. E você veja, o vereador Júlio Killer, ele tem mais de 400 projetos de lei. Imagine. Mas é só fazer lei? Não, mas são leis que transformam vidas, Sérgio. Uhum. São leis que impactam diretamente, positivamente na vida de milhares de pessoas da nossa cidade. Então você veja, o vereador ele é muito dinâmico e as áreas de atuação dele são das mais diversificadas, né? Uhum. Você veja, ele tem um trabalho fantástico, né? Defendendo as pessoas com necessidades específicas, né? Ele é um pai, né, de um filho especial. Então você veja, ele mesmo fala, né, que ele entrou na política por conta dessa dificuldade que ele encontrava. E assim, você veja, há mais de 20 anos ele defende essa categoria, né? Ele defende as escolas especializadas que foram duramente atacadas, né, nos últimos anos. Teve na passeata da PAI, da ProAlt. Eles queriam fechar. E você veja, nesses últimos anos aí, o vereador Júlio Killer, ele fez um trabalho fantástico, né? Junto com o agro, todas as categorias, todas as áreas, né? Então ele está, assim, muito bem conhecido na cidade, na região. Também eu aposto, né, na eleição dele, muito bem votado. Também acredito. E assim, eu acho que está eleito, né? E agora para o Senado, Cardoso. O que nós temos aí para o Senado? Nós já falamos da Cristina Grêmio, que eu acho que a Cristina Grêmio, assim, então ela deu uma enfraquecida, essa questão ali, ela sempre bateu e se posicionou como uma mulher de direita. Agora o que nós estamos vendo aí nessa junção do MDB com o PSD e a Cristina Grêmio como uma das candidatas agora ao Senado pelo PSD, com essa junção do MDB, e junto com ela vem o Cury também, mas eu acredito assim, olhando hoje para a situação que o governador, futuro governador Sérgio Moro vem trazendo junto na
na sua caravana política ali. Vem com ele o Deltan, que Felipe Barros também. já foi muito votado aqui. Sim. E agora também vem teve o mandato cassado. Meio no tapetão, né? No tapetão. Ele fez mais de 300 mil votos, né? Salvo engano. E você veja... Deputado federal. Deputado federal. E agora ele vem para ser eleito senador. O primeiro senador. O primeiro senador. E assim, essa questão que você falou sobre a Cristina Grêmio é assim, até bem complexa, né? Porque você veja, ela foi candidata a prefeita em Curitiba, ela foi para o segundo turno com o atual prefeito, né? Que é o Eduardo Pimentel, que foi o candidato do Ratinho Júnior. E você veja, ela passou o segundo turno, palavras dela, brigando contra o sistema, né? Exatamente. Então você veja, o Ratinho usou a máquina, toda a estrutura, para eleger o Eduardo Pimentel. Aí você veja, aí agora passando 2 anos, ela se alia a eles, então... Nem 2 anos, né? Então, assim, fica uma interrogação, poxa, a pessoa estava lá, agora está cá, tá... Então é complicado, né? Se então, juntou, o sistema bateu tanto que ela se juntou. Se juntou. Sabe aquele ditado que diz assim, se você não pode com ele, junte-se com ele. Junte-se então, a ele. né? É mais ou menos nessa visão que está acontecendo. Então, eu acho assim que deu uma enfraquecida nessa questão dela. Demorou muito também a decidir, foi decidido pelo PSD na última hora. O PSD ensaiou lançar ela a vice do Sandro Alex, né? Daí, por brigas internas, né? Até se cogitaram substituir o candidato, né, do governo para o Alexandre Cury, né? Mas aí por brigas internas acabaram deixando o Sandro, daí o Cury foi para disputar o Senado também, que é o atual presidente da LEP, né? Então ele vai vir com toda essa estrutura também, né, do Sandro. E tem o Felipe Barros, que também é deputado federal, fez um trabalho fantástico nesses últimos anos. Tem a Gleice Hoffmann e o Dr. Rosinha, né? Que são esquerda, do né? PT, né? São do PT. Isso. Então, eu acho assim, que hoje aqui em Ponta Grossa, vamos olhar assim, o time está formado, né? Seria Sérgio Moro, Júlio Killer, deputado estadual, federal Aline Sleutz, governador Moro, daí presidentes Flávio Bolsonaro, né? Que essa última semana também teve quase não conseguiu registrar a candidatura, né? Você veja, registraram ele no partido Missão, onde já tinha um candidato, né, também à presidência, e ele entrou com ação lá e já rapidamente conseguiu resolver, né? A candidatura dele está registrada, amanhã está lançando a campanha dele, que também vai ser muito difícil, né? Você veja, ele não pode usar a imagem do pai, o pai não pode falar, não pode aparecer, não pode usar nada. Então, aquele fato assim que a gente sempre ouve, né? Aos amigos, tudo. Exatamente. Aos meus inimigos, nada. Então, parece que, né, também um outro fato que chamou atenção na noite de ontem foi o bloqueio da rede social do candidato Nicolas Ferreira, né? Que é um candidato a deputado federal por Minas Gerais, né, que vem fazendo um trabalho também fantástico. Ele é oposição ao atual presidente Lula, né? E enfrenta, né, nas palavras dele. Então, você veja, logo na véspera de campanha, né? Tudo vem acontecendo, né? Mas diz que o Trump está de olho, né? E tudo isso interfere nas eleições, Nas eleições, sim. Daí o Lula falou que não é para ele vir, não é para o Trump vir meter o bedelho aqui, que aqui é nós que decidimos. Mas há 2 anos atrás ele foi lá na Argentina, foi na Venezuela. O Lula mandou o marqueteiro dele lá na Venezuela fazer campanha para o Maduro. Mandou na Argentina para ajudar o candidato deles lá, mandou no Equador, mandou na Colômbia. Né? Então ele fala assim, não interfira aqui. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas é que é o Foro de São Paulo, né, Sérgio? Ele se une. Que está se derretendo, né, também. Está derretendo agora e vamos ver o que vai dar. Mas essa eleição, a pegada vai ser boa. É muito rápido, né? 45 dias hoje. Quem fez. Eu digo assim, que tem a pré-campanha e agora é o segundo tempo, né? Os últimos 45, não minutos, 45 dias. A campanha, ela é só a colheita, né? Como diz, do trabalho que você fez, né? Então você
trabalha para a população, mostra o que você fez, se coloca à disposição, né? E a população vai avaliar, né? Mas assim, a gente tem visto, né, que o país, ele desde o início do governo, né, do presidente Lula, ele vem num declínio, né? Aham. Então você veja, nós perdemos o poder de compra, nós perdemos muitas, né, é, liberdades, né? Você veja, antes A as questão pessoas têm, econômica hoje do país. sim, Ó, você veja, Casas Bahia parece que fechou, 209 lojas, fechados aqui no Brasil. centenas de Estava vendo funcionários agora ontem também o mercado Iapó, acho que daqui da de região de Castro. Castro, 50 anos de mercado, fechou. É. Então, assim, muitas empresas também, o que que a gente tem ouvido hoje? Muitas empresas indo para o Paraguai, com Indo pro incentivo Paraguai. fiscal, se não me engano, um único imposto, vários incentivos nessa área. Então, muitas empresas estão fechando aqui e Estão indo embora. atravessando aqui Porque 500 eles não têm quilômetros para frente. confiança no país, né? Eles estão Exatamente. vendo, né, que o cenário está cada vez mais difícil. Tem uma reportagem, salvo engano, do Mercado Econômico, onde diz que mais de 7 milhões de empresas, desde pequeno porte até grande porte, fecharam no Brasil nesses últimos 4 anos. Imagine. Então você vê assim, Sérgio, que o desemprego está batendo na porta das pessoas, né? Tá assim, ó. Qual que é a ideia sempre desse tipo de governo, assim, com relação. Quanto mais miserável o povo, para esse tipo de governo que hoje está aí, melhor é. Por quê? Porque esse governo ele vive da miséria do Eles povo. vivem da dependência das Isso, pessoas do quanto governo, mais né? pessoas. Por isso que eles não ligam muito. Todo dia o pessoal está falando, que nem fechou Casa Bahia ontem. Não é uma Casa Bahia, são 209 Sim. lojas. Quantos mil empregos que se encerrou? E esse povo vai para onde? Vai para o mercado de trabalho, se tem outras empresas precisando. Não, eles vão para o Bolsa Família, Bolsa alguma coisa, algum tipo de benefício que vem do governo. E assim, eles vão. É dessa maneira que esse tipo de governo vem escravizando o pessoal, entendeu? Quanto mais miserável o povo, para esse tipo de governo, melhor é. Por quê? Porque é aí que se sustenta todo esse tipo de sistema que eles vêm ao longo desses 20 Eles anos implantando criticam, no né? Brasil. Eles criticam quem empreende, quem gera emprego, dizem que o rico tem que pagar mais para isentar as pessoas mais pobres. Mas você veja, hoje quem que mantém o país em pé? São os trabalhadores que todo dia vão trabalhar, vão, né, compram no mercado, Porque tem fazem, alguém, tem um mas empresário tem um empresário que está dando o emprego. Agora, se você só dá chicotada em cima do empresário, se você cria imposto, taxa, se você burocracia, permite a invasão de terra de agricultores e tudo. Então, o que vai acontecer com esse Brasil aí? Eu não sei se o Brasil aguenta mais 4 anos não. se caminhar do jeito que está caminhando. O Brasil vai se transformar numa Venezuela, Sérgio. Eu acho assim que é, essa frase ela já vem sendo dita há muitos anos. As pessoas falam, da onde? O presidente Lula é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. Veja, Sérgio, os nossos telespectadores digitem, ó, veja qual que foi o lucro dos bancos nos últimos 2, 3 anos. É bilhões e bilhões, Sérgio. Então, se você veja, a população vai no mercado e não consegue comprar. Com R$ 200, mal e mal dá 2 sacolinhas. Perdeu o poder de compra. Perdeu o poder de compra. Aí a pessoa, ela trabalha numa empresa, né? Aí ela tem lá o FGTS. Aí tem lá 6 mil de valor, né? Mas ela não consegue sacar aquele valor ali. Mas daí tem uma opção lá, pega emprestado R$ 2.000. Aí se você vai fazer R$ 2.000, você vai pagar 4, 5. Mas você vai pagar 4 ou 5 para usar o teu próprio dinheiro. Exatamente. Então, assim, você veja, eles criam um mecanismo para endividar o povo, para escravizar, para deixar o povo cada vez mais dependente do governo, né? E assim, se as pessoas não abrirem o olho, o Brasil é um país muito rico, Sérgio. Muito, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, a gente não consegue assim, mensurar, né, o tamanho desse país, a energia que o brasileiro tem de batalhar, de trabalhar, de não desistir. Mas você veja, Sérgio, parece que o certo virou errado
e o errado virou certo, sabe? Sim. As pessoas já estão desgostosas da vida, sabe? Eles batalham, batalham, batalham e parece que não sai do lugar. Por quê? Porque o governo só no rabo da população, né? Então, se a população não se conscientizar, né, nós estamos aqui falando sobre política, sobre conscientização, mas as pessoas têm que olhar no candidato, ver o que que ele representa, ver quais que são os projetos, ver com quem que ele anda, ver se realmente ele está falando a verdade e decidir, porque senão... Esse é um ano assim, é um ano decisivo, né? A gente aposta tudo, elegeu o maior número de pessoas aí de direita, que pense no progresso, no futuro do Brasil. Nós temos aí bons candidatos, principalmente aqui dentro da nossa cidade. Sim. Temos a possibilidade hoje de fazer de 3 a 4 candidatos, eleger de 3 a 4 deputados estaduais aqui. Sim. Temos condições também de eleger de 2 a 4 deputados federal aqui dentro da nossa região. Da nossa região. E potencializar a nossa cidade. Eu creio que é o momento, assim, temos a nível nacional, nós já sabemos em quem nós temos que votar, mas nós temos que conscientizar a nossa população aqui da cidade de Ponta Grossa, quase 200 mil eleitores, mas vamos dizer ali que vote mesmo 170 mil. Mais ou menos, com essas 170 mil, nós temos condições aqui de eleger 4 deputados estaduais dentro da cidade e fazer aí de 2 a 3, como já falei, deputados federais e se tornar cada dia mais essa potencialidade que é a cidade de Ponta Grossa aqui. O Adilson fala a respeito daquele santo de casa que faz milagre. Eu acho que nós devemos parar de dar votos para candidatos de fora, né? Chega nessa época aí, vem os caras, dá uma emendinha aqui, uma emendinha aqui. Eu sempre digo assim, Valderson, que esses caras vêm e deixam nós cereja do bolo. Porque o bolo realmente, eles levam para Curitiba, levam para a cidade deles, mas eles vêm aqui e pegam 2, 3 mil votos. Então vem 10 candidatos aí, pega 2 mil votos, 3 mil votos aí. Quando você soma todo esse montante de votos, dá um deputado estadual que poderia ser eleito aqui pela nossa cidade. Sim. E vai defender os interesses da nossa cidade, né? Isso. Você veja, no início da nossa conversa você falou sobre aeroporto, obras, saúde. Então, assim, se não tiver gente daqui que entenda das nossas demandas, as nossas necessidades. Você veja, Ponta Grossa ela tem um problema muito grande de saúde, né? Que a prefeita ela vem se desdobrando, trabalhando, sabe? Tentando, pedindo socorro, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque se futuramente vir a gestão plena da saúde, onde o município define as questões das vagas, dos leitos, você veja, vai mudar para a nossa cidade. Vai mudar para melhor. Então, precisa ter representantes daqui apoiando. Viu? Assim, eu posso não concordar com você em tudo, Sérgio, mas vamos deixar as nossas divergências para a campanha eleitoral. Aí passou a campanha eleitoral, vamos pensar na cidade. Esse projeto que você falou do Santo de Casa Faz Milagre também deveria bater em cima disso. Viu? Deixa, se você torce pro Flamengo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, deixa para discutir isso depois. Vamos focar na cidade. Vamos focar eleger o maior número de candidatos da nossa cidade. E trabalhar pelos interesses do município. Ponta Grossa é uma cidade assim que está crescendo muito, Sérgio. Tem um potencial aí industrial gigante, sabe? Tá vindo muitas indústrias. Uma cidade boa de morar. É boa de morar, como você falou. Uma cidade segura, né? Hoje se veja o trabalho que foi feito. Claro, tem a Polícia Militar, esse dia nós conversamos com o Dr. Najib, toda essa questão da segurança. São 400 guardas municipais dentro da cidade de Ponta Grossa. Acho que 80 viaturas, se não me engano. Muitas viaturas. Então, assim, hoje, eu sei, como eu não canso de falar, que eu precisei um dia da Guarda Municipal, não foi 6 minutos, tinha 2 viaturas, 3 viaturas 2 viaturas da Guarda e uma viatura da Polícia Militar na frente da minha casa. A cidade ela mudou muito, Sérgio, nesses últimos 6 anos, é notório, em diversas áreas. Não está o ideal porque, assim, é difícil pelo tamanho. Se nós tivéssemos os deputados que foram eleitos para isso. Vamos considerar também que a cidade perdeu recursos por conta de decisões politiqueiras, né? O governador Ratinho deu a isenção do PVA. Foi bom para a população, tudo bem, vamos gastar mais, vamos comprar mais carro, mais moto. Mas você veja, só Ponta Grossa deixou de arrecadar aproximadamente 50 milhões por ano.
Então você veja, pense quantas coisas a mais a prefeita não poderia fazer. Aí quando a população lá do Vila Romana reclama, mas não tem ônibus aqui, não tem asfalto, mas veja que é por conta de decisões, por falta de representatividade que isso acontece. Exatamente. Porque se todo mundo estivesse caminhando junto, a cidade poderia ser uma potência. Mas E é vai essa ser, questão, e é uma vai questão ser. de consciência. Mas nós estamos encerrando aqui, quero dizer que foi muito boa a conversa, Cardoso. Já dá para as pessoas aqui da nossa cidade ter uma ideia mais ou menos de como que se encontra o cenário político, o que nós precisamos hoje para a nossa cidade. Nós precisamos eleger realmente deputados da nossa cidade, parar de ficar recebendo migalhas de deputados de outra cidade aí e focar em eleger 4 deputados dentro da nossa cidade, 4 deputados estaduais que hoje nós temos condições de eleger. E parar de ficar recebendo migalha, porque é de acordo com aquilo que nós damos é que nós vamos receber. Então esses caras vêm aqui, pegam 2, 3 mil votos e voltam para a cidade deles. Quando chega perto da eleição, eles começam a dar uma emendinha aqui, 1 milhãozinho aqui, 1 milhão, sendo que nós poderíamos ter um deputado, 4 deputados da nossa cidade, que investiriam milhões aqui dentro da cidade, através de emenda, através de recursos do governo estadual, federal, seja lá qual for a esfera, mas que poderiam somar muito mais na nossa cidade. Beleza? Cardoso, suas considerações finais aí? Então, eu gostaria de agradecer aos nossos telespectadores, mandar um abraço a todos os amigos aí e pedir para se conscientizarem, né? Pesquisar o histórico do candidato, né? Ver se realmente o que ele diz é verdade, confere lá, ver se o que ele disse que trouxe para o município, se foi realmente em virtude do trabalho dele ou se ele pegou uma carona, sabe? A população ela precisa se preocupar, né, com essas questões e votar com consciência e votar em candidatos da nossa região. Porque é santo de casa que faz milagre. Santo de casa que faz milagre. Beleza, galera? Um abraço. Um abraço.